Oi, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Feliz, né? Hoje eu tô melhorzinha. Comprei meu remédio, tô tomando, tô melhorzinha, né? Passando aqui para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Quando Deus ele traz essa palavra a Jeremias, essa palavra vem falando a respeito da convocação e vocação de Jeremias. Não somos nós que escolhemos, Ele nos escolhe e Ele determina aquilo que nós vamos fazer. Eu estava num pé de guerra aí com Deus, entre eu e Deus, porque eu até falei em alguns lugares, eu não quero mais pregar para crente, Jesus, porque crente já ouviu, crente já conhece a palavra. Eu falei isso para Deus. E eu falei com Deus, e Deus, com todo carinho, nos transportou para dentro da caverna para palestrar conosco, para nos explicar a chamada que Ele tem para conosco, né? Quando Deus ele chamava, escolhia, separava os profetas, a gente não viu nenhum profeta tomando água de coco, a gente não viu nenhum profeta em banquete de restaurante, a gente não viu nenhum profeta usando roupa de marca, roupa chique, roupa boa, tendo uma condição financeira excelente. Pelo contrário, né? O único ali que vivia no palácio era Isaías. Isaías ele tinha o sangue azul, né? Ele convivia no palácio. Isaías ele era o profeta que ele foi chamado, ele já vivia no palácio, né? Ele era parente do rei Uzias. E ele tinha uma certa regalia, né, de reinado. Mas os outros não, né? Nós vemos Ezequiel, que também tinha uma formação excelente, mas foi levado cativo no meio do povo para profetizar para o povo. Nós vemos Jeremias, nós vemos Amós, Oséias, Zacarias, né? Ageu e tantos outros profetas que foram separados por Deus para serem canal direto de Deus, o contato direto de Deus com a nação, a sua nação. E quando a gente traz essa palavra de peso, profeta, o profeta ele não é chamado para viver uma vida de rei, né? O profeta ele é chamado para ser muitas das vezes odiado, não desejado, não querido. Muitas das vezes ele é até uma pessoa não grata, porque o profeta que faz verdadeiramente a vontade de Deus, haja visto que todos os profetas que falavam com veemência aquilo que Deus queria que eles falassem, iam presos, como o próprio Jeremias, pão e água na prisão, né? Nós vemos Ezequiel, que foi levado cativo, no meio do cativeiro sua esposa morre, e Deus fala assim: não vai chorar não. É como se falasse assim para nós, né? Antigamente, que a mãe falava: engole o choro. Nós vemos Oséias, que Deus fala para ele assim: para mostrar para o povo o quanto eu amo, casa com a prostituta, porque eu vou te fazer viver aquele amor que eu sinto para com o meu povo, né? Então nós vemos que ser profeta de Deus não é ter uma vida de regalia. Ser profeta de Deus é sofrer para fazer a vontade daquele que é maior que nós.
Quando Deus ele fala para esses profetas, inclusive para Jeremias, Deus ele fala para Jeremias assim, ó, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 23, 22, não, no capítulo 7, Deus ele fala para que Jeremias se coloque à porta e fale para o povo da porta para dentro. Deus ele permite que o povo entre, né, os adoradores, aqueles que vão para prestar culto, prestar adoração. E Deus ele fala para Jeremias, se coloca na porta e proclama, prepara uma palavra para você proclamar. Aquilo que eu vou falar para tu falar com o meu povo, tu vai falar exatamente isso. Então, eu estava muito preocupado com isso, né, porque Deus ele usa a nossa vida para falar com o povo exatamente aquilo que ele quer falar. E isso me incomodou muito quando eu vi que as pessoas começaram a não querer mais ouvir. Eu falei, Deus, eu não quero mais falar sobre isso. E Deus ele me deu uma visão. Deus ele me deu uma visão e ele falava a respeito do povo que está dentro, mas na verdade está fora. Do povo que está dentro, mas na verdade está afastado. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque hoje é domingo. Eu vou porque eu vou cantar. Eu vou porque eu estou na escala. Não, eu vou porque aquele que é importante, o nosso sentido, o nosso pensamento tem que ser esse, eu vou, porque aquele que é importante na minha vida merece o meu melhor. Então, eu confesso para vocês que eu parei de me incomodar, né? Depois da paulada que eu levei, depois que eu aceitei, porque eu entendi, né? Então, queira você ou não, eu vou continuar falando a palavra de Deus da maneira como ela deve ser dita. A gente às vezes confia, como diz aqui no capítulo 7 de Jeremias, o povo confia muito em palavra falsa, porque a verdadeira confronta, a verdadeira machuca. E tudo aquilo que abre ferida, se a ferida não for aberta, não for debridada, ela não é curada. Enquanto a gente ficar não querendo falar a verdade para não entristecer, a gente está jogando o povo no inferno. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer para vocês, se Deus te chamou para fazer a obra de Deus, faça como Ele quer. Não faça do jeito que você deseja. Porque como Deus falou aqui, ó, o povo sacrifica muito, mas não obedece nada. E Deus não recebe. Entendeu? Então, da mesma maneira que Deus me confrontou, que Ele possa confrontar a tua vida. Que você possa entender que a vontade dEle na nossa vida ainda é o melhor. Amém? Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém.